Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa roda de memória, que faz parte da comemoração, da semana de comemoração dos 75 anos da Justiça do Trabalho. A ideia da roda de memória é algo mais informal e, por isso, eu já chamo a participarem aqui da nossa roda, começando com a desembargadora Magda Biavasque, que será a nossa mediadora. O desembargador Paulo Orval Particelli Rodrigues, representando os magistrados. O doutor Emílio Rotifux Neto, representando os advogados. O doutor Vitor Hugo Laitano, representando o Ministério Público do Trabalho. O doutor Dirson Dornelles, representando os juízes classistas. E o doutor Zeca Kechalovski, representando os servidores da nossa Justiça do Trabalho. Então, sem maiores formalidades, eu já passo a palavra à nossa mediadora, desembargadora Maia. Boa tarde. Para mim, assim, uma satisfação enorme poder estar aqui. Principalmente com todos vocês e com o advogado, que para mim, quando eu fui fazer a primeira audiência, já começando o nosso debate, eu dizia para o professor João Antônio Pereira Leite que eu não queria fazer audiência com dois advogados, Emílio Rotifux e Eli Raiskin. Aí, o doutor Paulo Rangel, ele tinha uma pauta de impedimentos às sextas-feiras. E eu tomei posse na quarta, a ministra Rosa Maria na quarta, eu na quinta. E na sexta-feira eu fui convocada para a pauta de impedimentos do doutor Rangel na 8ª Junta de Conciliação e Julgamento. E quais eram os advogados da primeira audiência? Emílio Rotifux e Eli Raiskin. Então, é assim que eu começo, agradecendo a possibilidade de estar aqui, agradecendo o memorial, que é esse filho de todos nós, que tem se comportado muito bem e está crescendo e que nos homenageia, né, com esse filme que foi apresentado segunda-feira e com esse debate aqui. Eu já fui instruída que esse debate é para ser um debate informal, em que todos vão tentar lembrar das histórias interessantes da Justiça do Trabalho, justo num momento tão difícil da própria vida da Justiça do Trabalho, do direito do trabalho e dos direitos sociais no mundo inteiro, né, que entram num processo de desconstrução muito complicado e que está demandando de nós muita resistência. Então, é justo nesse momento que eu quero cumprimentar o memorial, porque são essas iniciativas de retomada do passado e das lembranças que ainda temos, porque eu estava comentando que a gente está numa idade que a gente não sabe quem a gente é no presente mais, eu não sei, mas o passado está sempre presente e ele vem com muita força. Então, eu quero cumprimentar o memorial por essas iniciativas, porque quando a gente, como diz o Paulinho da Viola, quando eu penso no futuro, eu não esqueço meu passado. Ou o MV Bill, que diz o seguinte: se nós quisermos saber o futuro do rap, nós vamos ter que saber como é que ele foi construído, porque não se constrói o futuro sem se saber o que aconteceu no passado. Então, é por isso que o Memorial convoca para esse debate, e eu fico muito feliz e ser a mediadora, homenageando todos os que estão aqui, e principalmente esse advogado que quase me fez desistir de fazer a primeira audiência, porque foi a primeira audiência na Justiça do Trabalho que eu fiz com ele. Depois, se tiver tempo, eu vou falar de algumas audiências mais picantes, de alguma audiência com o Luiz Heron Araújo, que era um reclamante alcoólatra que tinha sido despedido por justa causa e que estava 1 semana sem beber. E foi muito pitoresca aquela audiência também, tudo nesse dia. Então, mas eu vou passar a palavra para os nossos convidados, novamente agradecendo, e a ideia é a seguinte:
Primeiro vamos fazer uma primeira rodada, cada um lembrando as suas coisas, e a gente combinou ali com o diretor da escola e com o pessoal, os coordenadores do memorial, que se vocês, durante as explanações, lembrarem de alguma coisa para ver uma dinâmica mais rica, podem levantar o braço, falar, interagir, que eu acho que fica mais legal do que tudo chapadinho, cada um nos seus minutos. Nós vamos ter 1h30 para exposições, e vocês interagem, e eu acho que eles vão descontar do nosso tempo as perguntas. Tá? Então, eu acho que vamos começar aqui pela minha esquerda. Né? E assim, ó, deixa eu só picantemente, então, já que o Paulo fez essa pequena piada, eu me lembro sempre do Milor Fernandes. O Milor Fernandes, um pouco antes de morrer, foi para uma entrevista e disse: Piloto, tu é um cara esquerdista demais. Ele disse: não. O povo foi tão para a direita que eu que estou parado hoje estou da extrema esquerda. Então, vamos começar pelo nosso querido Paulo Orval, que é a nossa memória viva. Né? Depois eu passo para o Emílio, vamos fazer assim. Pode ser? Então tá. Ah, não, o Emílio tinha pedido para falar primeiro. Emílio. Não, Emílio, vai lá. Tu que já me ocasionou tanto sofrimento. Nesse microfone aí. Não, eu tinha pedido para falar primeiro por ser o mais velho e mais antigo. Eu, quando entrei na Justiça do Trabalho, a maioria de vocês não tinha nascido. E os que tinham nascido ainda nem tinham ideia que existisse a Justiça do Trabalho. E porque o primeiro tópico do temário que nos deram diz respeito aos prédios da Justiça do Trabalho, eu sei que o Paulo Orval me disse que nunca viu ou nunca esteve no prédio onde eu comecei, que já não era o primeiro. Eu acho que eu posso, assim, dar início pelo começo. Em primeiro lugar, eu quero me felicitar e felicitar a Magda, por ela ter sobrevivido àquela audiência que ela fez comigo, com o pavor que ela tinha de mim, e apesar de tudo sobreviveu brilhantemente, de maneira que eu não faço mal a ninguém, está provado. Mas era o Raiskin também, era pela sabedoria, não era pelo mal, era pela segurança. O Raiskin, pelo Raiskin eu não juro nada. Mas a Justiça do Trabalho começou, ao que eu sei, aí é história, na Rua General Câmara, ali perto da 7 de setembro, e passando em seguida, esse prédio não existe mais, para um prédio na Praça da Matriz, ao lado da sede do Tribunal de Justiça, onde hoje parece que é um hotel, já foi Secretaria de Segurança. E dali foi... Não, a Júlia foi muito depois. A Júlia já é coisa recente, é coisa de 48 anos, 50 anos. Isso aí, dos 75. Depois foi para o edifício Santa Marta, na Rua Capitão Montanha, esquina Avenida Mauá, prédio que era do IAPC, hoje é do INSS, que a Justiça do Trabalho ocupava o 6º andar, e apenas o 6º andar, e lá estava o Fórum de Porto Alegre, composto por 3 juntas, o Tribunal Regional do Trabalho, composto por 5 juízes, 2 dos quais classistas, a Procuradoria Regional do Trabalho, o Arquivo do Tribunal do Trabalho, todo o apoio administrativo de todos esses órgãos e ainda o Café da Comadre, que tinha lá num canto, com 3 ou 4 mesinhas toscas, e a comadre, que era uma velha que atendia a gente meio debochada, servia um cafezinho muito ruim, mas ia levando. Isso tudo no 6º andar da Justiça, no 6º andar do edifício Santa Marta, que está lá para ver o que é a dimensão de um andar do edifício Santa Marta. E havia juízes muito interessantes, tanto nas juntas como no tribunal. Da junta havia um juiz que não admitia que não houvesse acordo. Ele queria terminar o processo por acordo de qualquer maneira e movimentava os seus vogais para que fizessem força para fazer acordo. Aí ele virava para o reclamante: como é, moço, o senhor não quer fazer acordo? Não, mas vai ficar mal para o senhor, hein? O senhor vai sair aí com processo nas suas costas na vida. E o coitado do empregado que não sabia o que era aquilo, entre sair com um processo e fazer um acordo, acabava fazendo acordo. E diga-se de passagem, se ele conseguia não fazer o acordo, ele julgava muito bem, era um excelente juiz, mas tinha uma barreira para julgar, que queria resolver tudo por acordo. E no tribunal havia hoje seria chamado desembargador, muito interessante. Era um homem um pouco mais velho que os outros do tribunal. Já estava no limiar da compulsória, que falava num estilo muito rebarbativo, muito na ordem inversa. Ele sempre punha os verbos no fim da frase. E eu digo, se ele fosse escrever os Lusíadas, daquela primeira estrofe, passaram muito além da Tapobrana, ele escreveria muito além da Tapobrana, passaram. E além disso, ele de vez em quando se dava ares de poeta nas suas sentenças.
e uma sentença que ficou famosa. Se tratava de uma justa causa de um empregado de uma padaria que teria tido um ato de subordinação ou indisciplina e despedido por justa causa. E na época a justa causa era o grande assunto da Justiça do Trabalho. E então ele, em sua sentença, diz o seguinte: o reclamante, apesar de padeiro ser, negou-se a biscoitos fazer. Essa eu gravei na memória porque é inesquecível. E tinha outras parecidas com essa. Ali da Capitão Montanha, a Justiça do Trabalho vai para o prédio da Júlio de Castilhos, que aí já muita gente conhece, que era um prédio comprido, no centro os elevadores e espaços abertos para os dois lados que foram fechados com divisórias e corredores, longos corredores. No terceiro andar, que era o andar do meio, ficava de um lado do elevador o café, que era a sala de reunião dos advogados, e do outro lado a sala dos advogados, que tinha o serviço de alto-falante que chamava os advogados para as audiências. E num certo momento se formou uma equipe que captava clientes na rua. Na Júlio de Castilho vinha alguém procurando, onde é o Ministério do Trabalho? Pegavam o cara e levavam para 3 ou 4 advogados que faziam essa captação. Mas havia um advogado que trabalhava nesta captação, mas informalmente, que não pagava os agenciadores, os seus papas-defuntos, como nós chamávamos. Então, quando o alto-falante chamava atenção, doutor fulano de tal, compareça na sala dos advogados, a gente sabia que tinha dado um cadáver ali, que era o guarda que estava trazendo um cliente para um daqueles. E aí surgia, inevitavelmente, surgia do elevador esse quinto, que não dava gorjeta para ninguém, ia lá e caçava o cliente dos outros brigando com os guardas. Isso era até que o tribunal instaurou uma comissão de inquérito e apurou essa coisa toda, removeram o pessoal da portaria ali, da cassação, porque naquela época ainda havia a reclamação verbal. O reclamante chegava no balcão e dizia que queria reclamar, atos burocráticos ali, mandavam ele por distribuição para uma secretaria adjunta. E nessa história é que o serviço captava e mandava ele para algum advogado. E a reclamação verbal se desenvolvia com muita simplicidade. Era de um lado um reclamante sem advogado e de outro lado um preposto, também sem advogado. Na medida em que as partes começaram a ter advogados, as coisas foram ficando mais bem elaboradas. As empresas começaram a ter advogado acompanhando o preposto e os empregados passaram a buscar o serviço dos sindicatos para assisti-los. E a partir daí, as reclamações deixaram de ser simplesmente aviso prévio, indenização, férias, horas extras e auxílio de salário-doença. Era só isso que se reclamava. E o grande assunto da Justiça do Trabalho era a despedida. Despedida por justa causa ou despedida sem justa causa. Indenização ou não tem indenização. Mais tarde é que as coisas passaram a evoluir para isso que hoje é extremamente complexo. É uma justiça que lida com ações extremamente complexas e elaboradas. Neste tempo, havia alguns advogados que eram as lideranças. Do lado dos empregados, Afrânio Araújo, que é nome da sala dos advogados no Tribunal Regional do Trabalho, e ainda o Ivécio Pacheco, que estava em fim de carreira como advogado, porque tinha feito concurso para juiz e foi ser juiz logo em seguida e veio a ser presidente do tribunal. Do lado dos empregadores, Edgar Vargas Serra e Armênio Monjardim e Cristiano Ambros, esses dois ligados na época ao Centro de Indústrias, hoje Fiergs. Esses três é que eram os nomes mais expressivos da advocacia daqueles longínquos anos 50. Agora eu passo para outros, para não ficar monopolizando o microfone. Eu só quero registrar que a minha, e eu quero deixar bem claro que o meu susto de fazer a audiência com o Raiskin e com Emílio Rothfuss é porque eu tinha feito estágio na Justiça do Trabalho quando eu estava na faculdade. E eu vi aqueles advogados, e aqueles advogados me impressionaram muito. Então, a minha insegurança, porque era a minha primeira audiência eu fiz como juíza. E eu estava muito insegura, e principalmente sabendo que era uma pauta de impedimentos. E eu só peço que não venha, então, aquele advogado, Emílio Rothfuss, e ele, Raiskin. E foram os dois que sentaram na sala. Mas eu me saí bem. Tá? Paulo Oval, por gentileza. Bom, vamos continuar a roda aqui, girar essa roda aqui antes que ela desvire, não é? Não, eu quando assumi a Justiça do Trabalho, eu
foi em novembro de 67, eu estava vindo de uma função na qual eu atuava muito em processo trabalhista, mas na justiça comum, eu era promotor. E numa comarca que não tinha sindicato nem junta de conciliação e julgamento, o promotor era o advogado dos trabalhadores, era realmente o defensor, não é, e, aliás, pelo decreto-lei lá de 45, ele tinha que assistir a todas as reclamatórias, ele tinha que assistir, não só propor, mas eles tinham que representar, a lei falava em propor, representar e assistir. Havia juízes de direito, um deles gostava muito do processo trabalhista, não é? Embora gostasse mais ainda do processo penal, portanto ele era um ótimo instrutor na instrução trabalhista. Ele entendia que o promotor tinha que participar de todas as audiências, e mesmo promovidos por advogado, porque o decreto-lei obrigava a assistir. Então ali eu peguei uma experiência de processo de trabalho, mas quando eu assumi aqui em Porto Alegre, em 67, o mundo era completamente diferente. A começar, nós tínhamos a companhia, e que para mim, inexperiente na justiça mesmo do trabalho, me auxiliou muito, que eram os dois vogais. Isso, na realidade, é um fato importante a gente lembrar. Quer dizer, o apoio que os vogais davam para os juízes, para as partes também, não é? Mas para os juízes também, eles ajudavam muito, não é? E alguns maliciosos diziam que eles estavam ali para impedir que o juiz até dormisse. Tá? Isso aí se contava aí, a boca pequena, não é? Então eu fiz a minha primeira audiência lá, que era onde tinha uma instrução de uma justa causa, de um processo do empregado da Carris, e para mim aquilo, como promotor, né, investigador, né, tipo assim, esse juiz muito famoso agora, investigador, não é? Então, para fazer uma instrução de justa causa, eu levei um tempão enorme, não é? E descobri coisas no processo que depois a advogada do reclamante, tempos depois de julgado o processo, me disse que ela nem sabia daquilo, tá? Porque eu julguei procedente a procedente ação, portanto, em procedente a contestação, que era sobre justa causa. Então isso me marcou muito, foi praticamente o primeiro dia de audiência. Eu trabalhava numa junta em que o juiz era uma pessoa extremamente generosa, muito competente, embora muitíssimo reservado, que era o doutor Ernesto Atanásio. Mas ele era um juiz admirável, né? Tudo manuscrito, uma sentença manuscrita, despacho manuscrito, que só a diretora de secretaria entendia a letra dele, isso eu me lembro bem. Mas aí eu continuei lá, e eram poucos juízes da minha turma que estávamos trabalhando, e aí nos acostumamos então com esta vida que eu não conhecia até de forense, que é a vida de um grupo enorme de advogados e de juízes reunidos, se não ali nos corredores, era no bar do Seu Cândido, não é? Que ali era a verdadeira sala, não é? E era o local mais propício, e isso é verdade também, se fizesse acho que uma pesquisa, nós íamos encontrar isso, era o lugar propício para fazer acordo, né? Aquilo ali era, o Seu Cândido inspirava, o cafezinho dele inspirava alguma coisa. E assim eu passei esses primeiros tempos ali com os meus 4, 5 colegas de concurso, era o Mauro Viola, era o Vilmar Porto, era o José Carlos Barbosa Neto, que era de Porto, acho que só éramos nós do concurso, aí o Sebastião Alves de Messias. Nós nos reuníamos muito, esses juízes novos, não é? Alguns que não tinham experiência nenhuma, o Messias tinha recém saído da faculdade, mas o Mauro Viola era um sujeito experiente, porque ele tinha sido juiz de direito, já estava em segunda entrância. Ele conhecia tudo de processo, ficou apavorado com o processo como era feito na Justiça do Trabalho, ficou apavorado. Mas, entretanto, ele sabia de uma coisa que era muito importante para todos nós, execução. Conhecia a execução, porque esse era um problema. Porque a execução praticamente não se pode dizer em todas as juntas, não é? Mas em boa parte delas era delegada para a diretora, em geral era mulher, né? Diretora de secretaria, execução. Alguns juízes não tratavam de execução,
Tá? Salvo algum incidente muito sério, esse muito sério quer dizer uma briga, uma coisa assim, que o juiz intervinha, né? Isso aí. Então nós ficamos naquele grupo ali, organizamos um grupo e começamos a pressionar o tribunal. O tribunal naquele tempo é a figura personificada no Carlos Alberto Barata Silva, né? Tá? Que era o presidente do tribunal. Como presidente ele era corregedor, não havia o cargo de corregedor, pressionar para dar condições de trabalho, porque nós tínhamos péssimas condições de trabalho. Esse prédio ali na Júlio de Castilho, ele só tinha 5 salas de audiência, havia 10 juntas. Então, era obrigado a fazer de manhã e de tarde. Eu, por exemplo, e alguns outros, nós tínhamos um problema. Nós tínhamos, se atuássemos de manhã na audiência, nós tínhamos que terminar até o meio-dia, porque senão entrava o outro e tinha que pegar o lugar. Tá? Isso era a coisa mais curiosa. Nós já está na hora do almoço, tem que terminar a audiência. Isso aí corria nos corredores da Justiça do Trabalho. Né? Mas a gente tinha muito mais, vamos dizer assim, convivência. Nós atuávamos muito assim, nessa espécie de rodízio de manhã, outro dia de tarde, às vezes no mesmo dia, naquele tempo o juiz fazia audiência em duas juntas, fazia de manhã numa e de tarde noutra. Não é? Então era um tanto de turbulência, de pressão. E ali se conversava muito, e ali se debatia muito. E o processo naquela época, eu que tinha trabalhado em promotoria de justiça, não tinha muito essa experiência, mas nós temos que lembrar que eu assumi em novembro de 67, em janeiro de 67 entrou em vigor a Lei do Fundo de Garantia. Tá? Então fazia um ano praticamente estava. Até então, o meu colega aqui, confrade, o Emílio, sabe muito bem. Em grande parte das reclamatórias versavam a despedida. É isso que era. Então vinha aviso prévio, indenização, né, que havia. Não é? Não se discutia muito, não se pleiteava muitos outros direitos. Mas na hora extra, pode ser. Equiparação salarial não havia. Ninguém falava. Isso aí era um mistério. E assim vários outros direitos, não, porque se centrava na extinção do contrato de trabalho. Não é? Claro, havia estabilidade, havia muita ação de inquérito para apuração de falta grave. Não é? Com era o processo pesado para a instrução, porque poderia haver até 6 testemunhas por parte. Não é? Então esse é o processo mais complexo. Mas quando eu entrei, que já estava instaurada o regime do Fundo de Garantia, já estava mudando. Ali os mais antigos me diziam, não, o processo está tendo como objeto matérias que quase não constavam dos processos anteriores, essas matérias mais complexas, não é? Porque a despedida, a partir então, depois de alguns anos, a despedida era muito simplificada para a empresa, que pagava naquele tempo 10% do fundo de garantia, 10%. Né? No início, né? Depois é que passou para 40%. Paulo, eu vou te interromper para concordar contigo. Eu sempre digo, o fundo de garantia é que gerou a criatividade dos advogados. É isso que acabou a cereja do bolo, que era a indenização, que era a despedida. Como a despedida ficou uma coisa de paga 10%, ninguém vai discutir justa causa. Exatamente. Então começaram a criar coisas para aumentar as ações que ficaram muito inexpressivas. Foi um incitamento à criatividade. Exato. Ali que surgiu isso aí. Porque antes era despedida ou não era despedida? Não tinha mais nada. Não, exatamente. E mais, aqui no Rio Grande do Sul, a advocacia era, em relação ao pouco que eu conhecia, mas em relação à média aí da advocacia trabalhista do Brasil, aqui ela era talvez a mais criativa. Eu me lembro que anos depois, lá já em 1900, eu já era presidente de junta, já era até presidente da Amatra naquele tempo, num congresso de juízes do trabalho, eu encontrei um presidente de associação do Amazonas, não recordo mais o nome dele, e eu comentei sobre a complexidade probatória dos processos trabalhistas aqui no Rio Grande do Sul, porque eu tinha muita perícia, mas aonde que tem perícia? Ele perguntava para mim, mas perícia de periculosidade, salubridade. Eu até disse, sim, brincando, até bancário já tinha. Assim. Ele disse, se algum advogado reclamar a salubridade para bancário aqui, nós sabemos o que fazemos.
nós temos capanga, esse advogado vai fugir do Amazonas. Isso para mim, mas disse sério. Ele não estava brincando, eu fiquei com medo, né? Ele está falando nisso, né? Tá? Mas era a ideia, que o Rio Grande do Sul é que tinha, sabe, eu digo que o Rio Grande do Sul é o sul do Brasil, sudeste do Brasil, né? Então era outra ideia. Então eu fiquei aí nessa Justiça do Trabalho ali, e essas conversas, e muito de repente se ressuscitou um morto que nunca devia ter morrido, que era a Matra, né? Porque a Matra tinha sido criada por juízes que eram então substitutos, entre eles o Sérgio Viana, o Ronaldo, o Ari Gomes Ferreira, que eram substitutos. Eles criaram, e depois eles foram promovidos, foram para fora, e a Matra feneceu, não tinha a Matra. Então, esse grupo que estava por lá do Seu Cândido, nós resolvemos reavivar a Matra. Tá? Fizemos uma chapa para a presidência da Matra, que foi eleito, foi ministro do TST, Luiz José Guimarães Falcão, Zusa Falcão, foi eleito com o grupo lá, e conseguimos, naquela época, eu participei da diretoria, eu era uma espécie de secretário-geral, para fazer o primeiro ato importante, que era dar vida jurídica à Matra, que não tinha que ser registrado no registro das pessoas jurídicas que não eram. Aí conseguimos, o doutor Barata conseguiu um funcionário, aliás, que foi uma grande coisa para ele, nós resolvemos um problema sério, ele colocou esse funcionário à disposição da Matra, né? Sim, porque se livrou dele. Se livrou dele, ele conheceu bem quem era. Sim. E a Matra conseguiu uma sala lá em cima, daquelas salas lá de cima, para o lado da Mauá, e a gente tinha lá esse funcionário. Ele passou, eu acho que 3 ou 4 meses para registrar os estatutos da Matra, mas de qualquer jeito se organizou, ali se realizavam as reuniões da Matra, e começaram a surgir participar alguns juízes do interior. Essa primeira diretoria tinha além do Zusa, o vice-presidente era o Costa Neto. Foi feita até uma eleição lá, perdeu uma outra chapa, e aí ficou uma diretoria com alguns secretários, e essa impulsionava bastante ali, porque aqui passou a ser uma filial do bar do seu Cândido, foi a salinha da Matra, e essa foi se desenvolvendo, não é? E começou a participar de atividades externas. Uma ocasião, um grupo de juízes, o Ari Gomes Ferreira e mais um outro juiz foram a São Paulo. São Paulo tinha sido a matriz da Mata da 4ª Região, porque lá, através, um deles, o Wagner Gílio, que me contava isso ainda, a Luiz Sampaio, que foram os criadores da Matra de lá, forneceram, inclusive, quer dizer, todo um roteiro para criar, não é? A Matra, isso foi do tempo anterior à minha assunção como juiz, lá foi em 65, e não só isso, forneceram os estatutos da Matra da 4ª Região, era o Estatuto da Matra 2, exatamente. Então começou a haver um intercâmbio. Como nós tínhamos já o regime do Fundo de Garantia, havia aquela discussão gerada pela Constituição de 67, que entrou em vigor em março de 67, né? Sobre aquele problema, né, dos direitos do empregado, onde tinha lá o direito à indenização, e tinha uma tal de vírgula, não é? Ou fundo de garantia equivalente. Tá, discussão. Então, naquela época, isso aí é bom dizer, se começou a fazer uma pressão política via entendimento jurisprudencial. Dizer que a estabilidade que estava na Constituição de 67 subsistia com toda essa lei do Fundo de Garantia. E houve decisões nesse sentido de São Paulo, e aqui se espalhou isso aqui um pouco, né? De repente veio qualquer coisa, algum boato que veio aí lá provavelmente de Brasília, né? Porque nós estávamos na ditadura. Depois eu vou falar sobre a ditadura, porque ela merece um capítulo muito especial, tá? Então só aquilo ali foi uma, vamos dizer assim, uma motivação mais para se discutir
e para sentir a questão da força que poderia ter o associativismo na Justiça do Trabalho. Foi daquela época ali. Claro que houve São Paulo, que inclusive eles sugeriram que os juízes começassem a julgar que era inconstitucional o regime de fundo de garantia e coisas desse tipo. Houve um movimento nesse sentido aí. Tá? E alguns juízes adotaram esse movimento. Mas também só dizer a última coisa sobre a associação naquele tempo. Uma ocasião, é evidente, né? Ninguém é de ferro, né? Então, só vou ter que passar tá. Eu só vou 2 minutos aqui. Naquele tempo, se numa campanha de aumento de remuneração e que não se resolvia, se adotou, a Matra adotou em reunião lá, solene, que os juízes iam lançar um protesto em ata. Tu te lembra desse protesto em ata? E aí alguns advogados pediam uma palavra, queriam fazer o protesto sobre outras coisas, sobre a situação do banheiro, sobre a situação não sei do que, isso aí eu me lembro, mas isso aí foi feito e deu um efeito que gerou, inclusive, num certo momento, foi antes da eleição do Falcão, que o então presidente da Mata se exonerasse, tá? Se exonerou em protesto, aquele protesto, tá? Mas aí assumiu que era o vice-presidente, que não consta até hoje em lugar nenhum como tendo sido o presidente da Mata, que é o João Antônio Guilherme Pereira Leite. Ele era vice e assumiu no lugar do desembargador, juiz Peri Sarai. Então, muito obrigado, por enquanto. Assim, eu fui informada do tempo e primeiro nós vamos dar a oportunidade a todos falar, depois a gente continua com os debates que sempre são tão ricos, né? Eu vou passar então para o nosso juiz classista, que, referido pelo Paulo, muito me auxiliava e muito nos auxiliou nas salas de audiência e no tribunal, na STC, sobretudo. A participação dos juízes classistas na STC foi muito rica e muito interessante. Então, eu passo a palavra ao senhor para a gente falar um pouquinho sobre as suas experiências, depois eu vou dar a palavra para o servidor e para o Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço o convite da escola e do memorial para a gente participar também, que nós também fizemos parte dessa história da Justiça do Trabalho. Primeiro os vogais e depois passou a apresentação como juízes classistas. Mas a participação nossa era fundamental nos acordos, principalmente. A gente trabalhava, desculpa, não sei se está mais próximo. Nos acordos com os advogados, sempre trabalhando, às vezes no corredor, às vezes dentro da sala de audiência, em conjunto com os juízes, sempre também com os advogados e as partes. E a representação classista vem da base sindical, né? Na época, era aquela base sindical que depois perdeu-se a referência sindical, eu digo assim, hoje em dia, né? Por isso a representação foi perdendo também o seu efeito, sua fundamentação, que era a base sindical. Os sindicatos passaram a divergir, centrais sindicais, indicações e tal. Mas a nossa participação, eu sou porto-alegrense de 76, só para cá, e fui para a Justiça do Trabalho em 1996, um ano antes de me formar na Faculdade de Direito, formei em 97, e fiquei lá por 14 anos até o final. E eu participei, tive o privilégio de participar com muitos juízes, alguns estão presentes aqui, a doutora Carmen foi uma delas, está aqui comigo, e juízes substitutos, o doutor Libório na época, o doutor Riegel. E a gente trabalhava assim, os juízes, alguns eram mais abertos à conciliação, né? Então se fazia mais, se dava mais oportunidades, outros nem tanto. Mas eu me lembro assim, de um fato histórico dos classistas, que interviam muito tanto o empregado com o empregado e o empregador com o empregador. E chegou uma vez uma reclamada, sozinha, sem advogado, na audiência. E era a primeira audiência da desembargadora hoje, doutora Laís Nicote. Não sei se ela está presente, não está. E essa reclamada chegou indignada, porque a parte não veio e já era a segunda vez que ela não veio. Então ela chegou já bufando dentro da sala. E eu falei com o classista dos pregadores, se chega perto dela e explica que não vai haver problema nenhum, o fato da empregada não ter vindo é melhor até.
mas ela ficou de pé, não quis sentar na sala. E aí a doutora Laís também levantou e ficou de pé também. E no final a doutora Laís redigiu a ata e arquivou o processo, foi arquivado. E aí passamos a ata para ela assinar. E ao ela pegar a ata, ela quis rasgar a ata. Ela disse, eu vou rasgar. E aí formou um tumulto. A doutora Laís disse, chama a polícia. Na época do Pavorado, chama a polícia. Era a segurança. Mas não precisou. E o seu Castilho, que era o representante dos empregadores, chegou até ela, trouxe um copo d'água e fez um trabalho com ela. E ela se acalmou, acabou assinando a ata e foi embora. Mas esses momentos, assim, para nós também foi uma alegria. A gente participava muito das atividades. Eu hoje tenho a alegria de rever muitos juízes que a gente, na época, trabalhou com substitutos, titulares. E a participação na época, realmente, era uma participação de sindicalistas. Ela, com o tempo, eu acredito, e ela foi perdendo a sua validade em razão dos sindicatos terem sido largados, tanto de empregadores como empregados. Eles praticamente, houve uma discussão muito grande sobre participação ou não, e o meu sindicato, que é os trabalhadores auxiliares de administração escolar, de faculdades, nós tínhamos uma visão, então, você vai para a representação, nós não vamos, mas depois entrou a central sindical, e a central sindical ela começou a participar, ter divergências da participação. Mas os vogais participaram, no período histórico, principalmente no início da Justiça do Trabalho, foram com vogais, que iniciou a Justiça do Trabalho. Eles auxiliavam muito os juízes no interior do Estado, a gente sabia disso, a participação. Eu vi ontem advogados de compra de materiais, até porque era uma dificuldade na Justiça do Trabalho na época, instalação, prédios. Sindicatos às vezes forneciam máquinas, papel higiênico até, e outros. E sempre com a participação, com o intuito de participar. Era o vocalato, eu acho que os vogais, o termo vogal era o termo mais coerente, né? Na época de 88 eu não participei, eu era suplente em 86, em 1988, depois a reforma que passou para juiz classista, né? Mas nós tivemos assim bastante. Eu me lembro de um outro aspecto, a doutora Madalena Teles, que está aqui presente. O doutor Rigel, a gente conciliava, ele queria sempre fazer muito acordo. A doutora Teles, que era dos representantes dos empregadores, do escritório do doutor Emílio, e o doutor Rigel resolveu aditar uma inicial do reclamante. A doutora Madalena subiu à mesa, porque agora depois foi a secretária. E o doutor Rico, depois que ela saiu, eu vou lhe contar agora o que ele disse. Né? Diz, essa será já juíza. Seguinte. Então, são vários aspectos que a gente tem, que lembrou, recordações boas da época. E é um prazer, uma alegria, agradeço muito o Memorial, a gente ter participado, nós fizemos história, estamos na história, e a gente quer participar da história mesmo da Justiça do Trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. As juntas de conciliação e julgamento de 32, elas já tinham vogais, elas eram 35, e eles eram representantes classistas, mas eles tinham um mandato temporário, né? E retornavam às suas bases sindicais depois de cumprido o munus sindical. Era um munus sindical. Então a ideia era trazer a voz, né, das categorias, a voz dos trabalhadores e dos empresários para dentro da justiça. Tanto era munus que a consolidação das leis do trabalho dizia que não podiam recusar a indicação. Uma vez um indicado, nomeado, não podia recusar, tinha que cumprir com as prerrogativas de jurado. Só que muitas vezes me pediram para interceder para a nomeação de A ou B como classista e nunca ninguém me pediu que auxiliasse a conseguir que ele fosse jurado. Depois vai mudando muito, mas era o contrato para os trabalhadores, o contrato ficava suspenso enquanto ele era representante classista, depois ele retornava à base, né?
Não havia aposentadoria, então era algo muito interessante. Quem sabe algo de se pensar também para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero passar agora a palavra ao Zeca. Desculpa te chamar de Zeca, mas o Zeca é uma referência para mim que chegava depois, o Zeca chega um pouquinho depois de mim, mas uma referência de excelência do ponto de vista da organização de uma junta de conciliação e julgamento, né? Todos queriam ter o Zeca como seu diretor de secretaria, né? Porque o Zeca sempre foi essa referência. E eu lembro do Zeca muito quando a Maria Helena era presidente da Ana Matra e nós fizemos aqui o Encontro Nacional Conamate. E o Zeca e o Zé Adão fizeram um teatro e apresentaram lá no teatro. Lindo, né? No Teatro São Pedro. Clarice Miller junto. Com a Clarice Miller, que era a minha datilógrafa de audiência, né? E os ensaios eram lá na minha casa. Então, passo a palavra para o Zeca, para as suas impressões, e depois eu vou passar a palavra para o Vitor. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho 75 anos. Quer dizer, quando me chamaram para falar, eu disse: eu estou aposentado há quase 20. Estou aposentado há quase 20. Mas é que durante esse tempo todo que eu trabalhei na Justiça do Trabalho, a coisa mais importante que ficou para mim foi que a mudança da imagem do funcionário público, né? Que o funcionário público, a nível externo, assim, tem aquela fama de não trabalha, e as pessoas trabalhavam muito, né? E eu tinha uma série de histórias, imagina, eu trabalhei 20 anos, uma série de histórias, assim. Por exemplo, na minha junta, né, porque quando eu saí ainda era junta, tinha uma cadeira do lado da minha mesa, e os advogados vinham, sentavam e conversavam, e uma das pessoas mais amigas foi a doutora Hélio da Costa, que era uma pessoa que a primeira coisa que ela fazia quando chegava era ir lá, sentar, conversar comigo e tal. Um dia, faltou a secretária de audiência e era o doutor Ronaldo, que estava fazendo audiência, e disse: Zeca, eu preciso que tu bata audiência para mim hoje. Entrou a doutora Hélida e o outro advogado, começamos a ouvir a testemunha. Acho que na segunda ou terceira pergunta, ela se vira para o doutor Ronaldo e diz: Ronaldo, vamos lá para o gabinete. Ele batendo, tá. Voltaram 5 minutos depois, ele disse: chama outra pessoa para bater audiência. Eu disse: mas chama outra pessoa para fazer audiência. Eu disse: tá. Daí quando terminou, ela entrou na secretaria e disse: sabe por que eu não quero que tu bata audiência? Porque a gente vê na tua cara quando a testemunha está mentindo. E a outra parte fica vendo, porque a testemunha está mentindo e tu faz assim, ó. Comigo tu não faz mais audiência, pode ter certeza. E teve um reclamado que morreu na mesa A Rosa Maria, não foi? Não, era com a doutora Vera Lindoso. Ah, Vera. Ele morreu, ela era uma empregada doméstica dele, e ele meio que se sentiu traído, assim, pela empregada doméstica, trabalhava não sei quantos anos, né? Era a cidade de audiência. E daí fizeram o acordo, ele disse: não, eu não quero nem discutir, eu pago, não quero... O chefe morreu. E quando ele foi assinar a ata, ele teve um infarto e morreu. E agora não me pergunte se ele assinou o cheque, que isso eu não me lembro. Mas eu só sei que ele foi levado. E depois eu fui diretor de recursos humanos do tribunal durante 2 anos, aonde aconteceram as histórias mais impressionantes de toda a minha vida, porque eram mais de 2.000 funcionários, e cada funcionário, assim, tem a sua vida própria, né? Cada funcionário tem a sua individualidade. Então, uma coisa que eu dizia sempre, assim: não proíbe ninguém de entrar lá dentro, não diz para ninguém que eu estou em reunião, porque quando tu diz que tu está em reunião, a pessoa sabe que tu não está em reunião, né? Então, nunca diz que eu estou em reunião, porque não existe isso. E entrou uma moça que disse para mim que queria trocar de junta. Eu falei: por quê? Ela disse: porque tem uma colega minha
que tem uma blusa, que tem uma coisa assim, eu fico olhando para ela e fico tonta. É uma coisa assim, tipo uma coisa que fica balançando. Você não tem como resolver? Eu disse, tenho sim. Qual é a... Vamos lá. Aí fui com ela, saí da minha sala, fui com ela até o outro prédio e cheguei lá e troquei a mesa de lugar. Botei ela virada para a parede. E disse, tá, agora tu não precisa mais olhar para ela. Tu não vai mais ficar tonta. Tu nunca te deu conta que tu não precisava ficar olhando para ela. Então, isso é uma das coisas, né? Uma vez chegou para mim e entrou muito, assim, triste, que queria ver comigo sobre a licença gestante dela, que ela queria uns meses a mais, porque era uma gravidez de risco. Eu disse, olha, isso não existe, né? Uns meses a mais, uns meses a menos, existe uma lei que regulamenta isso. Então, quando chegar no momento... Só que eu olhava para ela e ela não estava grávida. Para já estar preocupada de ser uma gravidez de risco, não sei o quê, e ela insistia naquilo, mas tu tem que me conseguir mais uns dias, mais um dia, mais um dia. Bom, resumindo, a gravidez de risco era da cadela dela. Que ela não queria perder os filhotinhos, e ela tinha certeza que os filhotinhos iam morrer, então ela tinha que ficar em casa cuidando dos filhotinhos da cadela. Não, isso muito mais coisa. E uma coisa que eu aprendi, assim, é que tem pessoas com quem eu me dou até hoje, nesses 20 anos que eu trabalhei lá dentro, onde eu encontrei as melhores pessoas da minha vida, com quem eu me dou até hoje. Quer dizer, eu acho que o funcionário da Justiça do Trabalho, eu não sei, trabalha muito. Trabalha, é uma pessoa que merece muita consideração. É isso. Muito obrigada, eu vou passar para o Vitor. E antes, assim, tá combinado que a gente pode ir falando, interagindo para deixar mais divertido e mais dinâmico. Essa coisa da testemunha mentindo, eu levava os meus filhos para a sala de audiência, muitos advogados que estão aqui devem lembrar disso, né? Porque eu não tinha quem deixá-los muitas vezes quando eles tinham aula pela manhã. E o Pedro, que é o meu menor, que agora já está com quase 40 anos, o Pedro ficava na sala de audiência e um dia chegou uma testemunha. Era uma reclamatória contra aquele salão de beleza do Danilo. Era uma reclamatória contra o Danilo, um vínculo de emprego de uma manicure. E aí veio uma testemunha depor contra a manicure, favoravelmente ao Danilo. E era um cabeleireiro. E o Pedro sentadinho ali, e o Pedro me puxava assim. Eu disse, filho, o que é? Mãe, eu tenho que falar, mãe. O que é? Mãe, ele está mentindo tudo, mãe. Tudo que ele está dizendo é mentira, mãe. Eu tenho essas coisas pitorescas. Eu passo a palavra para o Vitor. Obrigado, Magda. Em primeiro lugar, agradecer o Memorial pelo convite. Eu atribuo o fato até de ser o segundo mais antigo do Ministério do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul. E sou da geração dos anos 80, quer dizer, não tem muito contribuído dos anos 60, que o Paulo Orval e o Emílio relataram, mas nos anos 80 a gente pode ter um bom testemunho. E eu sou da safra de 85, que nos legou o Silvestrinho e a Beatriz Henke, e vários outros magistrados aqui da Justiça do Trabalho. E na nossa época, Magda, eu fui advogado, né, a partir da minha formatura em 85, de trabalhadores, de empregados. E na minha geração, a referência que se tinha era a Magda Biavassi como uma juíza avançada, progressista e que construía o direito do trabalho. Então foi uma grande referência para todos nós, a nossa geração, né? E a gente se espelhava em ti e via que ali realmente se construía um novo direito do trabalho. Obrigada, dizem que agora eu sou chapa branca. E essa minha experiência de advogado, e eu fui um advogado bastante militante e atuei muito no Vale dos Sinos, eu me defrontei desde logo com o Ministério Público do Trabalho naquela época, antes de 88. O meu batismo de sangue foi uma greve em Sapiranga, talvez alguns se recordem, foi uma greve duríssima, severa, que Sapiranga tinha mais de 30 mil trabalhadores, e a grande maioria criança de 12 anos.
Então foi uma greve que, inclusive, gerou uma morte do trabalhador que foi assassinado. E durou 12 dias. E a gente hoje vê a pauta daquela época, era o direito da mulher trabalhar sentada. Quer dizer, era uma coisa... Isso em 86. Quer dizer, era uma situação difícil e os trabalhadores eram de 12 anos, passadores de cola. E na época, aquela greve dura, eu esperava o quê? Que o Ministério Público do Trabalho viesse a nos socorrer, buscar uma conciliação, tentar resolver aquele conflito, que é um conflito de sangue, um conflito grave. E o perfil do Ministério Público do Trabalho daquela época era um perfil eu diria, oficialista. Né? Como previsto na CLT, fazia parte do Executivo e defendia regras do Executivo, a política salarial recessiva, e buscava sempre a ilegalidade da greve, buscava sempre punir os trabalhadores. Eu pensava, poxa, se eu tivesse nesse lado, né, da mesa, eu teria uma outra postura. E na sessão histórica que eu sustentei, eu recém-formado, né, sustentei, na época era o Garcês, que representava os empregadores, aí um desembargador, que eu nem vou citar, né, disse, olha, agora trouxeram crianças para impressionar juízes, como se estivesse no início do século. Aí eu me lembro que o Fernando Barata Silva, que era o presidente, disse, olha, não são crianças, são trabalhadores interessados na solução do seu conflito. Na época, houve a votação, como era normal naquela época, da ilegalidade da greve. Isso gerou mais de 3 mil demissões com justa causa, também foi que criou lá na Justiça do Trabalho de Novo Hamburgo, na época, um tumulto, né? Mas gerou também uma consciência daquela região, que até hoje, a gente se vê que aquele sindicalismo ainda persiste, um sindicalismo de luta. E a partir de 88, isso é importante ressaltar, houve uma reinvenção do Ministério Público. Né? A partir da Constituição, o Ministério Público passou a ter uma outra função, e é um promotor dos direitos fundamentais, um defensor da ordem jurídica. E eu acho que simboliza, nesse contexto todo, né, do novo perfil do Ministério Público, que eu entrei em 91, já cansado de guerra da advocacia, resolvi ingressar no Ministério Público, e logo no meu início, teve uma decisão que é significativa, que eu acho que consta do memorial, que, por sinal, a promotor da sentença está aqui presente, que é a Denise Barros, que foi a decisão do Rio-Céu, da terceirização, que foi uma decisão pioneira também, e a partir daquela decisão da Denise Barros, que se abriu possibilidade da luta contra a terceirização. Isso a gente está falando de 94, 95, e a decisão da Denise Barros é datilografada, né, naquelas folhinhas assim, que eu li umas 400 vezes, porque para beber daquele conteúdo todo e ver assim, é isso que eu quero, né, essa é a luta que a gente vai desenvolver. Quer dizer, a partir daquela decisão da Rio-Céu, que foi a primeira experiência de terceirização radical, foi lá na Rio-Céu. E a partir daí, hoje a gente conseguiu enfrentar, mas ainda existe essa terceirização. Quer dizer, naquela época, né, então, a partir dessa reinvenção do Ministério Público, com a decisão da Denise, depois eu atuei nesse processo no tribunal, e a Rosa Maria participou na sessão, a gente confirmou a decisão no tribunal, mas depois, sabe lá, né, como é que as coisas acontecem. Enfim, mas essa luta foi um processo lento, né, que muitos juízes que estão aqui contribuíram para criar esse novo direito do trabalho, né? E hoje a gente tem já um perfil, o Ministério Público não é mais aquele Ministério Público que fazia eleição sindical, apurava, era executivo, fazia só um trabalho sujo, digamos, para hoje fazer um trabalho que é de defesa da ordem jurídica, né? E esse é o grande avanço. E quem, como eu, que advogou e teve nesses dois lados da mesa, eu posso ver que hoje a gente tem um Ministério Público promotor de justiça que realmente defende a ordem trabalhista e tenta melhorar as condições de trabalho. E a gente sabe que isso é uma luta difícil, né? Difícil, porque o capital é sempre poderoso, mas é uma luta que a gente vai com galhardia. E por isso eu queria saudar a Magda, que foi a minha mentora como advogado dos anos 80, e a Denise, que depois, como procurador, criou esse precedente que hoje é uma referência para todos nós na luta pela terceirização, contra a terceirização.
Só para registrar, esse processo é uma ação civil pública, uma das primeiras do Brasil. Ele está no memorial e ele também ele integra a minha pesquisa de pós-doutorado e está na FAPESP. E essa sentença, que foi a juíza Denise, a presidente da junta que prolatou, ela foi unânime, com inclusive declaração de voto convergente do classista de empregadores, que é uma declaração belíssima de voto convergente contra aquela terceirização praticada na Riocel. E ela é referência a essa decisão hoje para quem estuda terceirização. Esse processo, a Rosa Maria era presidente da primeira turma, né? Quando é confirmada essa decisão, e esse processo ele é ajuizado em 90, a decisão do tribunal é de 91, e aí há recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, e fica um bom tempo no Tribunal Superior do Trabalho, mas aí, nesse meio tempo, o então subprocurador do Ministério Público em Brasília, que não era ministro, era Ives Gandra Filho, ele propõe, nesse meio tempo, o cancelamento da 256, e vem a 331, aí depois que vem a 331, esse processo vai ser votado pelo Tribunal Superior do Trabalho, e com a mudança do voto do Carlos Alberto Reis de Paula, que pediu o visto e depois mudou o voto, a decisão do TST foi de não legitimação ativa do Ministério Público do Trabalho para propor aquela ação. Foi isso que aconteceu. Vamos continuar aqui na nossa rodada. Vocês podem fazer perguntas, vocês podem interagir, lembrar de coisas, né? Quando eu entrevistei a Denise, nós duas choramos, né? Porque a gente retomou um momento riquíssimo do direito do trabalho e da justiça do trabalho. Pedro Serafini teve um papel fundamental preparando essas decisões lá em Guaíba contra a terceirização, e o Jerônimo Leiria era o advogado da Riocel. O Jerônimo Leiria, que também foi entrevistado, ele era o advogado da Riocel, e então isso foi uma referência. Hoje quem estuda terceirização estuda esses atores e esses personagens que fizeram história e agora são muito invocados nessa discussão do PLC 30, que está no Senado e que busca retirar todos os freios da 331, que foi, na época, um retrocesso em relação à 256, e que hoje buscam retirar esses freios que a 331 coloca na possibilidade da contratação da terceirização pelo PLC 30, que está prestes a ser votado no Senado e já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, graças a uma estratégia, uma manobra regimental do presidente da Câmara, que é Cunha. E agora está no Senado, e o relator do PLC 30 é o senador Paim. Vamos recuperar essa rodada, Emílio. Desculpa. Tá, eu queria... Tem uma pergunta aqui. Não é uma pergunta, eu queria só fazer um comentário. Madalena, desculpa, Madalena. Tá, não, é que essa luz duas coisinhas. Primeiro eu não consigo enxergar a plateia. O doutor Dilson falou de mim, me lembrei de uma vez que eu fiquei muito indignada com um que é muito grande amigo meu, que queria dar prazo de 5 dias para contestar uma exceção. Eu disse, como assim? Ele queria dar 5 dias para contestar uma exceção, né? Aliás, e ele continua sendo assim muito magnânimo e compreensivo. Mas o que eu queria lembrar para os dois é de quando um grande e importante grupo de comunicação desse estado entrou em colapso e nós fazíamos... E os processos estavam centralizados na quinta, na quarta e... Na oitava não. Na oitava se usava a sala da oitava, ou na oitava também como regime de... Ainda para um regime de exceção. Naquela época não tinha computador e vinha esta aqui fazer as audiências. A pauta inteira, uma manhã eu fiz a pauta inteira da quinta turma e do regime de exceção da quinta turma. Da quinta junta. E tudo ditado. E nós íamos aqui fazer todas as audiências, vinha pagar o salário de todos os empregados do jornal, da rádio, da televisão, etc. Tudo em sala de audiência através de acordo. E isso envolvia nós três aqui. E foi uma loucura, né? E tu trabalhava no Heron, sim, que era o escritório do Heron, do Burmeister e do Tarso.
E sobrevivemos, né? Aquilo era 84, era algo assim extraordinário. Mário Quintana era o cabeça das reclamatórias, o cabeça era o Mário Quintana. Sim, e todas essas figuras conhecidas do rádio e da televisão, todos eles vinham fazer audiência, no mínimo uma vez por mês eles apareciam para receber o seu salário, né? Muitos deles falavam mal da justiça do trabalho, mas tiveram seus direitos respeitados aqui. Ah, tá, obrigada. Magda, pois eu não. queria dar uma palavrinha terminar. Eu vou só pedir, assim, ó, porque a gente não consegue enxergar vocês. Tem uma luz muito forte aqui. Não, e a gente não consegue enxergar quem é que está falando. Só para virar um pouquinho para poder enxergar. Isso. Ótimo. Melhorou. Não, só quem é que vai falar? Denise? Denise. Tá. Não, só para dar a minha palavra, que realmente eu sou um testemunho dessa questão, desse processo da Reocel, que eu acho que o doutor atuou como isso. Então, realmente, naquela época, em 90, fazia pouco tempo que eu estava na junta de Guaíba, e o que se percebia é que a pauta de Guaíba era praticamente toda contra a Reocel. E a reivindicação geralmente era em cima dos dissídios coletivos, das sentenças normativas, porque o sindicato do papel e papelão era muito forte na época, assim como outros sindicatos também, não só aqui como em todo o país. Os sindicatos dos empregados, eles tinham muitas garantias conquistadas via dissídio coletivo. Considerando que, então, a Reocel tinha muitos empregados, o advogado da Reocel, então, na verdade, para esvaziar o sindicato, criou a terceirização. Mas, realmente, foi uma terceirização que, simplesmente, um dia os empregados eram empregados e, no dia seguinte, sentados no mesmo local, no mesmo serviço e fazendo as mesmas atividades, eles eram empresários. Então, foi por isso que o Ministério Público, na época, entrou com essa ação civil pública, que deve ter sido uma das primeiras. Com relação à terceirização, foi a primeira no Brasil. A minha sentença foi a primeira no Brasil. Depois, todas as outras regiões solicitavam a nós a sentença, e nós tínhamos que mandar pelo correio, porque não tinha outra via. E, realmente, eu era muito inexperiente ainda. Eu tinha 5 anos de Justiça do Trabalho, e, para mim, foi um dos processos mais interessantes, mais importantes, porque eu tinha que, rapidamente, fazer toda a instrução e sentenciar, porque a pressão era muito grande à época. E, realmente, eu me lembro que eu me debrucei, então, mais de uma semana em cima daquele processo, e fiquei muito feliz quando foi mantida no tribunal. Mas, enfim, ali foi o início da terceirização, e estamos brigando por ela até hoje, né? Até hoje nós temos essas questões todas. Mas só para registrar, quem propôs a ação, né, acabou de se aposentar, então é importante que a memória fique registrada. O Parmegiani, né, Eduardo Parmegiani, foi um procurador muito atuante, foi quem fez a inicial, e quando eu cheguei na 4ª região, vindo do Espírito Santo, ele me delegou, olha, cuida dessa ação agora, e aí eu passei a cuidar no tribunal. Quer dizer, ele se aposentou faz 15 dias, né? Então fica o registro aqui de que ele foi um dos pioneiros, né, nessa luta contra a terceirização, e propôs a ação que a Denise sentenciou. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Não? Então. Se falou aqui 2 vezes, com toda a justiça, na figura do João Antônio Pereira Leite, que entrou aqui como juiz e foi presidente do tribunal e deixou seu nome marcado na literatura jurídico-trabalhista e no Rio Grande do Sul. E eu quero, em função dele, trazer um fato. O João Antônio Pereira Leite, meu colega de turma, eu acho que foi da minha turma aquele com quem eu tive maior convivência, que nós estudávamos juntos. E lá pelas tantas, o Leite, a instâncias do professor Barata, de mais tarde, ministro Barata, resolve criar a assistência judiciária trabalhista da Faculdade de Direito. Havia um departamento de assistência judiciária que funcionava em ações de família, um pouco no crime, mas muito sem expressão. E por entusiasmo gerado pelo professor Barata, o Leite se dispõe a criar e me convence
que eu o ajudasse a criar. Eu não tinha a menor intenção de me meter em direito do trabalho, eu não sabia bem o que eu queria. A única coisa que eu sabia, quando entrei na faculdade, é que eu não queria ser juiz. O resto, qualquer coisa poderia acontecer. E acabei sendo juiz. Eu sou o juiz de carreira mais curta no Brasil. Fiz concurso, fui aprovado, assumi, pedi exoneração no dia seguinte e fui exonerado uma semana depois. Acho que até hoje ninguém bateu o meu recorde. Mas o resto, qualquer coisa poderia servir, vamos ver o que é. E entrei no direito do trabalho com Leite. Não que eu tivesse vocação para o direito do trabalho, naquela época eu não tinha vocação para nada. Eu tinha um automóvel que ajudava o Leite a fazer as marchas e contramarchas para gestar coisas que poderiam propiciar a criação do Departamento de Assistência Judiciária, na medida que até então os empregados normalmente faziam a reclamação verbal e ficavam meio desassistidos nas audiências. E nós criamos um anúncio nos bondes. Não sei se todos vocês sabem o que era bonde. Tem gente que nunca andou de bonde, aqui nunca viu bonde. Nos bondes havia uns anúncios na lateral, propaganda. A propaganda de Café Haiti, não me lembro do que mais, e nós conseguimos gratuitamente um anúncio para colocar nos bondes assim: não vá sozinho à Justiça do Trabalho, passe nos departamentos de Assistência Judiciária do Trabalho da Faculdade de Direito. E aquilo encheu o Departamento de Assistência Judiciária e nós começamos a funcionar como semi-advogados que éramos, com portadores de carteira de solicitador. E com aquilo nós começamos a colaborar para que diminuísse o número da reclamação verbal e, consequentemente, não pelo nosso talento na época, mas já as empresas deixavam de ir, as pequenas empresas, na pessoa do seu proprietário ou de um simples preposto, a também contratar advogado. E isso foi criando a elaboração das ações trabalhistas. Uma das coisas que começou a se discutir naquela época era o repouso semanal remunerado do comissionado. Ninguém pensava nisso, que a gente discutia indenização, aviso prévio e férias. Aí aparecem uns chatos lá com repouso semanal do comissionado. Olha aí no que deu. Então, isso foi uma etapa também da visão antiga, muito antiga da Justiça do Trabalho, do tempo que a Justiça do Trabalho convivia com os bondes em Porto Alegre, e graças aos bondes ela teve esse impulso de jovens estudantes que acabaram se transformando em advogados e juízes com atuação neste universo. A Madalena fez referência ali ao colapso de uma grande empresa de comunicação social. Foi a crise da Companhia Caldas Júnior em 1980 e poucos, culminou em 84. Isso gerou duas situações. A Madalena foi à praia de Arroio do Saulo, Arroio Teixeira, num Volkswagen do Correio do Povo, acompanhada por um motorista, para obter do João Leite, que era o presidente do tribunal, o despacho num mandado de segurança ou numa cautelar que nós impetramos. E esta mesma crise da Caldas Júnior fez com que eu batesse o meu recorde de trabalho, ser mais superado no resto da vida. A Caldas Júnior parada em greve, mas nem era greve, estava parada porque não pagava salário, estava aquela coisa, e o Leite marca uma audiência para um sábado de manhã, durante o recesso, no dia 24 de dezembro. Na manhã do dia de Natal, eu fui fazer uma audiência, a Madalena foi comigo, o Leite, os advogados dos trabalhadores, passamos a manhã de um dia de Natal fazendo uma audiência tentando conciliar o que não se conciliou. Eu acho que é o momento da gente, é que faltam só 30 minutos, da gente seguir com a pauta, quem sabe, já que se tocou aqui no período da ditadura, né, que é o segundo item da pauta, como é que era a Justiça do Trabalho naquele momento histórico. Eu, particularmente, ingresso na Justiça do Trabalho em 1975 e vivíamos tempos bastante difíceis, né? Então, eu acho que chegou o momento da gente pensar um pouco como é que era a Justiça do Trabalho, né, e como eram os juízes do trabalho, os advogados, né, nesse momento histórico, que foi um momento bastante complicado da vida. Os funcionários era bem complicado. Imagina. Não podia fazer nada, né? Não podia fazer greve, não podia falar, não podia... Quer dizer, podia, mas... Não era aconselhável. E a gente não sabia exatamente
como eram as pessoas, né? Com quem se falava. Né? Então era complicado. Se der tempo, no finalzinho eu vou contar um episódio da promoção minha, da Guilhermina e da Rosa Maria, publicada no Diário Oficial, festejada, e no Diário Oficial não saiu aquela publicação, saiu com outros nomes, né? Porque houve uma denúncia, né, que eu, Rosa Maria e Maria Guilhermina éramos comunistas, porque o Prestes, isso é verdade, se hospedava na minha casa quando vinha a Porto Alegre, porque meu marido, pai dos meus filhos, o Felizardo, é parente, ele é sobrinho neto do Prestes, e o Prestes, quando vinha a Porto Alegre, ficava na minha casa. Então a Rosa Maria e a Guilhermina entraram de roldão nesta, e a nossa promoção, que já tinha sido festejada, chegou no Diário Oficial, e lá houve uma emenda gráfica, né? E a publicação trouxe, nós tínhamos até festejado na noite anterior, e a publicação trouxe o nome de 3 outras pessoas e não os nossos 3 nomes, que seríamos as promovidas de substitutas para juízas, presidente de junta. Paulo. Bom, sobre a ditadura, evidentemente que as minhas palavras aqui serão bem mais curtas que a ditadura, né? Quando eu assumi a Justiça do Trabalho em 67, nós estávamos no regime constitucional da Constituição de 67. Mas, e também dizer algo que eu, falando uma outra ocasião, me esqueci. Foi até um colega meu de concurso, grande amigo meu, que lembrou. Mesmo quando sobreveio o AI-5, não é, que aí perdemos todas as garantias, nós juízes daquela época já tínhamos algo que a maioria dos juízes aqui não usufruiu, que nós tínhamos a vitaliciedade no ato da posse. Não existia período de vitaliciamento. Não existia isso. Nós éramos vitalícios no momento da posse. Juiz substituto. Mas nós também, viu? Você pegasse ainda isso aí, né? Exatamente. Então, quando eu assumi essa função aqui, eu não posso dizer, como já disse um colega meu de faculdade, de turma, que ele nunca sofreu pressão nenhuma da ditadura. Bom, então, para mim, infelizmente, isso é um certo nível de insensibilidade. É só querer sentir. Já se sentia a força da ditadura, não é? Posso dizer isso, por exemplo, na recondução de vogais. Não reconduziam vogais, não reconduziam juízes classistas dos tribunais, se não tivesse o beneplácito. Bom, o meu concurso ainda foi pior quando começou, já nisso, embora nós estivéssemos no regime constitucional de 67, tá? O que ocorreu? A minha turma tinha lá 25, 26 aprovados e não saía nomeação. Aí tempos depois, eu nem sabia, ingenuamente, quer dizer, aí uma ignorância não santa, muito imbecil, não é? O que era? O primeiro lugar do concurso, o terceiro lugar do concurso e o quarto lugar éramos, já estou dizendo que eu era um deles, né? Éramos marcados lá, sei o quê, pelo DOPS, por qualquer coisa assim que o valha. Daí eu nunca soube por que era e nem procurei saber, porque eu não ia chafurdar nessa coisa aí, porque tinha que ir lá no DOPS falar com Pedro Selig, mas não sei mais quem, tá? Bom, não saía nomeação, tá? Claro, havia atrás de nós, atrás desses 3, pessoas mais implicadas naquilo que se dizia. Como é que diz? Não é terrorismo, hein? Subversivo, muito mais havia. Então, o que aconteceu? O presidente Carlos Barata Silva, ele conseguiu, depois de meses, não é? Obter do governo federal que nomeasse, ao menos, um grupo que chegava até chegar nos 2 nomes que eram aqueles nomes mais marcados, Renan Kurtz e Olga Araújo. Tá, foi nomeado até antes da Olga, até antes do Renan. Tá. Aí eu, que era um dos implicados lá, posso dizer o nome... O Racier também não pôde assumir. Vilmar, hein? Como é que é? O Racier também não pôde assumir. Não, tá, mas... sim, mas o Racier era o último lugar.
Tá, era o último lugar do concurso. Isso é verdade, ele não foi, não. Nunca foi nomeado porque deixaram caducar o concurso. Tá, então, nós... Só um pouquinho, porque o Racia não tomou nenhuma medida judicial. Não, o Racia é que... Isso aí depois foi feito nomeado... Não. A Olga assumiu. Mas depois... Muito depois. A quinta junta, ela foi minha substituta. Mas depois da recuperação dos direitos políticos, não é? Exato, quer dizer, mas houve então, ficou até um determinado candidato, que era um promotor, então, como é o nome dele? Eu não me lembro mais o nome dele, que era um promotor de justiça do Rio Grande do Sul, foi o último nomeado, e aí se passou, não nomearam mais. Aí vinha o problema da Olga e do Renan. E tinha um terceiro, nós ficamos sabendo depois, muito tempo depois, porque nem ele ficou sabendo o que era o Carlos Pancada de Melo, que era o terceiro depois da Olga, também não foi nomeado na segunda leva. Eles não nomearam, hein? Ele era presidente do Cruzeiro, tinha levado o Cruzeiro... Exatamente. A Cuba não. Foi o primeiro clube de futebol que foi a União Soviética, ele foi na Rússia. Ele era dirigente do Cruzeiro, é um dos 18, né? Os famosos 18 do Cruzeiro, né? No tempo que o presidente era o Pinheirinho, não é? Era o Pinheirinho, tá? Então não foi. Como é que nomearam a Olga? Como é que nomearam a segunda leva? Com o sacrifício da Olga, do Renan e desse colega nosso que disse que nunca soube, que era um cara até... Para muitos, um sujeito mais da direita do que do centro até. Ele mesmo disse que não fez política nenhuma, o Carlos Pancada de Melo, que depois nos contou que só podia ter havido uma mancha na vida dele, que é ter ido para a Rússia, com o Cruzeiro, né? Que é o primeiro clube de futebol que foi para a Rússia. Então, ele depois conseguiu a nomeação, tá? A nomeação preencheu as vagas que tinha e não houve a nomeação do Leopoldo Racier. Esse não foi nomeado, ficou fora. Tá? Tinha vaga, ficou fora. Aí o Racier, ele posteriormente, quando venceu, já tinha vencido o prazo de validade do concurso, que o tribunal fez o concurso seguinte, da Beatriz Goldschmidt, Pedro Serafini, aí nomearam esse segundo concurso, ele entrou com ação dizendo que ele tinha sido preterido. E perdeu a ação porque tinha perdido a validade de um concurso, não é? Por isso que o Racia não foi nomeado, né? Por isso aí, tá? Então essa situação já mostra claramente que a pessoa diz que nunca sofreu pressão da ditadura, não sofreu pressão porque não queria sentir a pressão. Isso é evidente que tinha. Há processos. Quem conhece a Junta de Tubarão, a antiga Junta de Tubarão, sabe o que é o processo do Porto de Imbituba. Processo que era de milhões hoje seriam milhões ou bilhões de reais. Esse processo tinha a influência do chefe da Casa Civil, que sutilmente falava, né? Não pressionava para dizer sim ou não, para dizer desse jeito, mas não precisa para isso. Qual é o ditador idiota que vai botar a faca no pescoço de alguém? Se ele tem a caneta, né, para exonerar, não é como era? Então, isso aí aconteceu, a ditadura teve uma pressão enorme, a pressão do concurso da carne. O que eu acho mais impressionante é que as pessoas mais jovens... elas não têm noção o que era viver naquela época. Sim, exato. Para elas é uma coisa assim. Uma fantasia. Da turma, e o meu discurso foi censurado pela PUC. Né? Eu mandei o discurso, a PUC censurou, disse, não vai falar isso. E daí eu escrevi um outro. E no dia da formatura eu entrei com os dois e perguntei no microfone para o público que eu tinha dois, um tinha sido censurado e um que não. Qual que eles queriam que eu lesse? E eu li o censurado. Ai, que bem, ótimo. O que aconteceu depois? Eu só quero terminar. O Marga, mas só quero terminar aqui, isso aqui, a questão só Paulo rapidamente. Termina o Vitor e a Beatriz, tá? Eu só quero terminar.
Tá. Só dizer o seguinte, que a pressão era evidente. Havia um colega nosso, eu vou contar um caso, juiz substituto, que não era concursado porque é daqueles que vieram do Decreto-Lei 229, de fevereiro de 67, que efetivava os juízes, antigos juízes suplentes, tá? Ele estava na minha... Eu era exatamente... Eu estava na antiguidade exatamente atrás dele, e abria a vaga de antiguidade e ele recusava a promoção. Aí eu falei com ele, ele disse, não, meu nome não pode chegar lá na presidência da República para promoção, porque você é exonerado. Aí até eu fui um beneficiário disso, porque ele deixou a vaga para mim. Só para dizer, isso aí é 68, 69, havia isso, quer dizer, havia um constrangimento flagrante para todo o juiz, para todo o servidor público. Claro que alguns fingiam que não sofriam pressão, tá? Alguns eram mais espertos, talvez, os que se aventuravam muito com tipos de sentença. Eu não vou dizer quem é que deu uma sentença contra a União Federal, aqui é a União, naquele tempo era federal ainda, é a União, tratando das costureiras do Exército aqui em Porto Alegre. Tá? Um processo enorme. Esse processo foi até o Supremo Tribunal Federal. Tá? Isso aí era uma pressão. Bom, em primeiro lugar, sem nenhum preconceito, quem representava a União nesse processo era um coronel que ia fardado para a audiência, evidente, né? Isso aí só bastava essa imagem, não é? Para tu pensar, imaginar o que tu podia fazer ou não. Seu processo que foi julgado por um juiz da época, não é? Considerou todas as costureiras empregadas, né? Isso acabou sendo mantido no TST. Lá em cima foi mantido no TST. E aí surgiram inúmeras ações de costureira contra a brigada, já pegou a brigada, pegou o PI, outros estados também, só para ter uma ideia o que era isso. Eu me lembro que eu fui promovido no interior, para o interior, e lá era uma coisa, aliás, naquele depoimento do Zusa, do Luiz José Guimarães Falcão, que estava lá apresentado segunda-feira, ele conta a história que envolve o Luiz Lopes Burmais, mas envolve a situação do Zusa também. Eu fui para Santa Rosa e todo mundo tinha aquela história, olha, passou isso aqui, né? Sutilmente, tu consegue trabalhar aqui sem pressão se for jogador de tênis e for jogar tênis com os militares aqui. Era isso. Como eu não jogava tênis, era míope que nem um bicho, não é? Então todo mundo vivia. Isso aí é a verdade que ninguém imagina que fosse. E assim foi. Nas promoções era um horror também, não é? Enquanto nós tivemos promoção aqui, assinada pelo presidente da República, promoção para o tribunal, que entre a presidência da República e a imprensa oficial, ela foi surrupiada surrupiada depois de sair na Voz do Brasil, que saía às 7h da noite. Saiu o nome do juiz promovido. No outro dia de manhã saiu o nome do promovido, foi outro. Tá? Que nós sabíamos qual era, vamos dizer assim, a simpatia que ele tinha pelo regime. Não é? Esses juízes tinham simpatia pelo regime, evidentemente não se sentiram pressionados, né? Só pressionaram os outros, né? Tá bom, tá certo. Muito obrigado, Maurício. É importante ressaltar que dá para dividir em duas partes a questão da ditadura, né? Até 79 e depois de 79. Até 79 os sindicatos estavam todos sufocados, a ditadura perseguia, não havia uma atividade sindical de peso, e na perspectiva do Ministério Público, a atuação maior era na defesa dos decretos-leis que existiam na época de recessão. Política econômica recessiva, esse papel que o Ministério Público desenvolvia, porque os sindicatos quase todos eram tutelados por, né, nós chamávamos de pelegos, que eram aqueles sindicalistas de resultados, que ficavam sem nenhum tipo de compromisso com a sua base. E aí o Ministério Público não tinha muita atuação nas relações sindicais, porque não havia greve, quer dizer, havia um sufocamento, a ditadura sufocou. A partir do 79, com a experiência do ABC, mudou a perspectiva. Tanto que o primeiro concurso de procuradores foi em 83. E a partir daí começaram a entrar
membros com outro tipo de viés. Antigamente, a gente tem que respeitar os colegas, mas todos eram indicados com quem tinha parentes no TST, quem tinha parentes no poder, na ditadura, eram indicados como procuradores. Quer dizer, a partir de 83 que foi o primeiro concurso. E com o movimento de São Bernardo, começou a haver um despertar nos sindicatos. Aí começou a oposição, a Cristina Carrion, né, que trabalhou muito naquela época, né, a própria Carmen, né, que a gente atuou também muito nessa época. Quer dizer, começaram a se retomar sindicatos. E a partir daí, com as greves acontecendo, que aí o papel do Ministério do Trabalho foi de buscar a ilegalidade das greves. Quer dizer, até mudou a sua perspectiva. Quer dizer, não era mais os decretos-leis, sim a sufocar os movimentos paretistas, que eram movimentos de agregar direitos. Então essa foi uma realidade que durou até a Constituição, quando a postura do Ministério Público era de buscar a ilegalidade da greve e não buscar uma composição das partes. Então há essa dicotomia no período da ditadura, e essa experiência toda acumulou para, em 88, a gente adquirir um novo status, e aí assim não se pensa mais em ilegalidade de greve, não se pensa mais em bloquear direitos dos trabalhadores, e sim avançar nos direitos do trabalhador. Calvete. Em 1965, a Beatriz Renck não era minha estagiária naquela época. Acho que a gente tinha nascido. Eu impetrei um mandado de segurança no cível em favor de um funcionário da CE para que não fosse lhe aplicado o ato institucional, porque diziam que ele era comunista. O Tribunal de Justiça, quando julgou o mandado, eram 22 desembargadores. Eram 25, mas só 22 participaram. Desses 22, 20 foram contra o mandado de segurança. 2 foram a favor. O desembargador César Dias e o desembargador Toledo. Passado algum tempo, eu encontro o desembargador Toledo, já aposentado, no meu escritório, porque ele ia falar com outro colega de escritório. E perguntei para ele: e aí, desembargador? Eu fui o impetrante do mandado. Sim, eu me lembro do mandado. Nós sofremos uma pressão que foi ameaçado fechar o tribunal se nós acolhêssemos o mandado. Só eu e o César tivemos a coragem de votar a favor do mandado de segurança. E o mandado era mais do que líquido e certo num aspecto. As acusações que faziam a esse cliente era de que ele tinha participado de um comício do Luiz Carlos Prestes em tal data, segundo o jornal tal. Eu fui procurar o jornal e no jornal não aparecia nada a respeito do camarada. Segundo mesmo o jornal tal, fulano de tal participou de não sei o quê, de uma reunião do Partido Comunista. Não estava no jornal. Então era tudo mentira, os motivos que levavam à cassação do cara através de ato institucional. Mas eu não ia contar coisa do passado, porque eu sou jovem, ia contar uma coisa recente. Esta semana passada, para a inveja dos meus colegas advogados, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido em 50 anos de advocacia. Chegou um cliente de um processo trabalhista que está em execução, querendo pagar os honorários adiantado. Mas por quê? Não, eu quero pagar uns honorários porque eu recebi uma herança e não quero ficar com dinheiro, estou com medo do que possa acontecer. Então, deixa o dinheiro na Justiça do Trabalho e eu pago os honorários adiantados. Ele insistiu tanto que nós terminamos recebendo os honorários adiantados. Fizemos um contrato para que ele, quando surgisse o processo, se ele tivesse mais a pagar, pagaria. Se tivesse menos, nós devolveríamos o dinheiro. É isso que acontece, que nunca tinha me acontecido, e duvido que tenha acontecido para algum advogado, receber honorários adiantados na Justiça do Trabalho. Nos aconteceu. Alguém quer fazer algum... desculpa, Bia. Então, vou só dar um depoimento também, 2 depoimentos. Agora o doutor Saul falou, eu não sou tão velha como diz o Zeca, né? Deus me livre, mas enfim, né? Como eu sou presidente do tribunal, vou ter que...
Eu entrei na Justiça do Trabalho, assim, o doutor Emílio falou, e eu fui aluna dele na faculdade, que ele nunca quis ser juiz, pois eu também nunca tive esta vontade, assim, de ser juíza do trabalho. É muito estranho, as pessoas não acreditam, porque eu acho que eu sou uma pessoa vocacionada. Mas eu não pensava isso na faculdade. Eu achava os juízes, professores, todos, muito formalistas. E isso era uma coisa que não me agradava. Eu gostava de direito penal porque eu achava que era um direito que eu podia... Era mais candente. Mas o que me aconteceu? Por acaso, eu era colega da Carla Calvetti, filha do doutor Saul, e o doutor Saul precisava de gente para ajudar no escritório. Então, a Carla me convidou para estagiar junto com ela, né, com o doutor Saul. E eu comecei, então, no 3º ano da faculdade, a frequentar essa justiça que virou a minha vida, né, uma parte muito, muito forte da minha vida, além da minha família. E aí eu me encantei com o direito do trabalho, porque ali eu vi esse direito mais humano, esse direito mais... que não tinha esse formalismo, né? O doutor Saúl deixava a gente fazer muita coisa. Eu fiz audiência, a primeira audiência foi com o doutor Dessordi, eu morria de medo, aí eu pegava a Ladia, ela me explicava tudo que podia acontecer. Foi uma revelia, eu não tive nada para fazer, eu tinha planejado toda uma história, o que eu ia dizer, o que eu não ia dizer, e daí se reclamar de ser isso, tu diz aquilo, não, daí tu diz aquele outro, daí chega a empresa, nem vai. Desastre total. Então foi muito intensa o meu estágio, porque realmente eles me oportunizaram isso, eu fazia de tudo, fazia todas as audiências, eu nunca vou me esquecer que eu disse para ele, eu tirei a carteirinha num dia, eu disse, eu quero fazer audiência. Ele disse, mas minha filha, tu vai fazer audiência já, mas tu nem sabe. Vou, porque se eu ficar com medo, daí eu não vou fazer nunca. Então foi assim. Só que como é que foi que eu decidi ser juíza? Aí vem uma outra história que envolve a Magda, que está aí, acho que ela não sabe porque eu nunca disse. Eu saí do escritório, enfim, mudou, não sabia, eu me inscrevi no concurso e comecei a frequentar naquela época, não tinha FEMARGS, tinha um curso que a Matra fazia lá no tribunal. E aí veio a Magda, a Karen Camino, aqueles juízes com uma visão totalmente diferente, que aí juiz não precisava ser aquela pessoa certinha, eu lembro que elas se vestiam todas diferentes, eu não queria usar terninho também, sabe? Juiz do cível tinha que usar terninho, eu achava aquilo muito careta. Aí vinha a Magda, que até a Karen Camino, aí eu achei muito legal aquela coisa, mas ser juiz não é tão ruim, pode ser legal ser juiz. E a outra coisa que eu queria contar sobre essa coisa da ditadura é o seguinte, a Carmen fez concurso comigo. Nós nos inscrevemos no concurso em 87, ainda antes da Constituição Federal, embora tenhamos tomado posse em 89. Porque naquela época já tinha terminado a ditadura em 85, quando a gente se formou, com o Laetano, com o João Pedro, mas tinha toda uma investigação da vida da gente. E por isso que demorava tanto para sair a prova, porque a investigação era feita na primeira inscrição. Era o Sérgio Borja, o secretário da comissão de concurso, e ele dizia, pois é, isso aqui é um horror, mas sabe como é que é? Tinha toda uma investigação se a pessoa não tinha registro no DOPS. E o pessoal que era do concurso anterior, de 87, que é a Ione Salim Gonçalves e o Vargas, foi sim, eles estavam no DOPS, e a Ana Luísa Reineck Cruz, a antiga vice-presidente, também, só porque eles tinham sido dirigentes do centro acadêmico da Faculdade de Direito. Eles todos estavam fechados no DOPS, e isso aparecia na hora que a gente fazia concurso. Então, olha como demorou, claro, que daí apareceu o nome deles, mas eles já eram pessoas conhecidas, eram advogados, mas estava lá o nome. Então, olha, isso aí foi 87, gente, antes da ditadura, e ainda tinha essa pesquisa em registros para ver se as pessoas tinham feito movimento estudantil, tinham participado de assembleia, tinham falado alguma vez em alguma coisa no Centro Acadêmico da Faculdade de Direito e já estavam registrados lá no DOPS. Então, só para dar esse depoimento, que não terminou tão cedo, não, demorou muito, né? E agora, como presidente do tribunal, aí eu tenho que falar na importância desse momento e dessa semana, está sendo muito intensa para todos nós. Nós fizemos um ato na segunda-feira pela valorização da Justiça do Trabalho. E aí o ato foi às 14h, foi um ato muito bonito, feito com todas as entidades, foi organizado pela Matra e teve a participação, o apoio de todos nós, das entidades de advogados também, do nosso sindicato. E aí depois nós fomos assistir o filme maravilhoso do Memorial, né? Foi lançado na segunda-feira, e vários depoimentos e várias frases que foram ditas naquele filme parece que tinham sido ditas naquele mesmo dia
depois a valorização da Justiça do Trabalho, dizendo da importância da Justiça do Trabalho, e aqui eu refiro uma frase do Mário Chaves no filme, né, dizendo que a Justiça do Trabalho era necessária, nós estávamos afirmando pela garantia e afirmação dos direitos sociais, e o Mário Chaves disse, se os empresários soubessem o que aconteceria sem a Justiça do Trabalho, eles jamais defenderiam a instituição da Justiça do Trabalho, porque ela é responsável pela afirmação dos direitos sociais, é responsável pela justiça social e pela paz social nas relações de trabalho. Então, não posso deixar de dizer isso nessa semana tão importante que nós comemoramos os 75 anos da Justiça do Trabalho, porque nós sabemos que hoje, de novo, e a história é cíclica, e por isso que nós temos que estudar a história e ter esses momentos, nós estamos de novo diante desta mesma questão que diz respeito à desregulamentação da legislação trabalhista e ao enfraquecimento da Justiça do Trabalho, que não tem orçamento para atender como deveria as suas demandas. Isso já é um início, e a gente sabe muito bem que esse orçamento nós não temos, porque o discurso do relator da Comissão de Orçamento foi que nós não podíamos tinham que ser penalizados, porque éramos uma justiça que reconhecia muitos direitos dos trabalhadores. Então, tudo volta, e a gente tem que estudar a história para aprender. Os novos talvez não soubessem, mas agora talvez vamos viver de novo um momento muito difícil para a Justiça do Trabalho. E precisamos resistir. Agora estou falando como presidente do tribunal. É isso, e achei meus parabéns por esse evento, para o memorial, para todos os nossos palestrantes também. Obrigada, Beatriz. Eu sou aqui uma mediadora, mas estou aqui representando o memorial. Então, nessa condição, aproveitando a fala da Beatriz, que é a presidente deste tribunal, o nosso tribunal é uma referência para o Brasil, do ponto de vista, estou falando do memorial, do ponto de vista da preservação da história. Ainda que tenhamos muitas lacunas e ainda que muitos documentos já tenham sido eliminados aqui, mas ele é uma referência. Este registro é importante porque está também havendo uma inflexão do ponto de vista das nossas conquistas em relação à preservação documental. Então, esse registro precisa ser feito aqui. Eu integro, quando saio do memorial, eu integro o CONARC. O que é o CONARC? É o Conselho Nacional de Arquivos. E no CONARC existe uma Câmara de Preservação Documental do Judiciário. Então, eu integro essa Câmara por delegação do Tribunal da 4ª Região. É por isso que eu estou lá. Não é pelos meus olhos, mas é porque eu sou indicada pelo Tribunal da 4ª Região. E lá já se verifica, já se constata uma grande inflexão do ponto de vista da preservação documental. Está sendo gestado no âmbito do próprio CONARC um projeto de lei que permite, a partir da recomendação 37 do CNJ, permite uma certa eliminação a partir de uma amostra estratificada, o que significa um retrocesso do ponto de vista da nossa luta. Mas eu quero deixar esse registrado e agradecer às administrações dos tribunais desde a instituição do memorial. O nosso memorial é criado em 2003 pela então presidente do tribunal, Rosa Maria Weber. Em 2004, o memorial é constituído com esse novo perfil, que tem a pesquisa como elemento-chave e com o apoio da administração, então, Fabiano Bertolucci. E todas as administrações que se seguiram, se alinharam a esse tipo de perspectiva e esse tipo de apoio, permitindo que o tribunal, que o nosso memorial fosse um memorial, de certa forma, vanguardeiro, junto com o memorial da 6ª Região, nessa linha da preservação, tanto é que hoje nós somos patrimônio da humanidade. O nosso acervo é selado por conta deste apoio que as administrações têm dado, é selado como patrimônio da humanidade. Então, já aproveitando só a fala da Beatriz, eu quero fazer esse registro, que quando a gente está aqui discutindo memória, a gente está discutindo a preservação da história, mas a gente está discutindo uma caminhada para o futuro. E a Ângela de Castro Gomes, quando esteve comigo, a gente foi a vários lugares para tentar convencer os presidentes dos tribunais nos coleprecords. Num deles, a Anita estava comigo, e depois esse outro, a Ângela, estava comigo. A Ângela dizia isso: a Justiça do Trabalho fez uma história muito interessante do ponto de vista da construção dos direitos sociais e paradoxalmente, ela quer eliminar essa história.
Ela elimina essas sentenças e esses processos que não podem contar essa história. Então, aparentemente isso é paradoxal, mas talvez não seja, né? Então eu quero deixar esse registro e esse agradecimento também por estar aqui e tomar um pouquinho de tempo de vocês, mas a fala da Beatriz me estimulou a que nós fizéssemos essa reflexão da importância disso que está sendo feito aqui hoje e das minhas homenagens a esse filho que cresce e se torna tão melhor, né, do que os seus pais são, né? Então, muito obrigada por estarmos discutindo isso aqui hoje. Eu vou dar a palavra para todo mundo de novo, não sei quanto tempo a gente tem, né? E 5 minutos, então eu acho que é uma palavra para todo mundo, 1 minuto para cada um se despedir. Vamos começar de lá para cá, né? E eu quero registrar meus agradecimentos por estar aqui. Muito bem. Eu quero registrar também o agradecimento dos nossos classistas. Eu represento a Juca, o presidente, e quero dizer que nós estamos à disposição para colaborar também com essa história. Fizemos parte da história. Agradeço muito o convite do memorial. Pela primeira vez estamos participando. Não participamos do anterior, não fomos convidados, mas nós estamos à disposição, inclusive, para colaborar financeiramente, se for preciso, porque nós fizemos parte dessa história. Eu considero que a história foi da representação classista, hoje é outra história, e a gente agradeço aí o convite, estamos à disposição. Eu tenho outros colegas, até já indiquei vários colegas para participarem também, que têm a história, mas eu sou novo em Porto Alegre e novo na representação também, mas tenho colegas bem mais antigos. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu quero agradecer ao Tribunal e ao Memorial por ter me convidado para participar desta roda de memória, onde eu pude trazer alguns dados de fatos que hoje já estão esquecidos. Mas quem está mais para a saída do que para a entrada, como é o meu caso, tem dados a trazer que não foram escritos e que não podem ser perdidos para ficar na memória do tribunal. Esse tribunal que teve uma existência marcada por uma repartição pública do Ministério do Trabalho nos seus primórdios, como uma justiça do trabalho não integrada no Poder Judiciário e hoje como possivelmente o órgão mais expressivo do Poder Judiciário Federal, pelo volume de ações e de direitos que lida e pela natureza dos direitos que lhe estão submetidos. Assim, eu agradeço ao Memorial por ter se lembrado desse advogado que aqui muito militou, esperando que no futuro possa se fazer, já não com a minha presença, mas que se possa trazer os dados que serão coletados daqui para frente. Paulo. Eu agradeço muito o convite do Memorial para participar desse evento, memorial do qual eu já participei também. Foi comigo dos primeiros da primeira comissão. Exatamente. E só repetir ou reafirmar algo. Que se eu falei no aspecto aquele do período da ditadura, eu também tenho que dizer, ainda outro dia eu falava com um extraordinário colega da minha turma de concurso, que ele nem pôde vir aqui hoje porque ele estava viajando. Senão e falei e concordamos numa coisa, que isso aqui me faz também vir aqui. Não tivemos coragem de manifestar a nossa indignação com a ditadura. O que nos faltou foi coragem. Então, eu acho que agora, eu sei que arrependimento não muda nada. Só muda, talvez, isso é importante dizer, esse meu colega, muda a nós mesmos por dentro. Nós temos um preço a pagar por uma conduta que foi dita, sobre a qual foi dita, na posse desse meu colega no tribunal, ele fez uma referência que não foi entendida por algumas pessoas. Foi entendida por mim e por meia dúzia de pessoas. Não tivemos coragem de reclamar, de nos indignar quando foram preteridos o Renan Curtis e a Olga Araújo. Não tivemos coragem. Ao menos agora, no estertor da vida, vamos nos arrepender para que outros não repitam isso. Muito obrigado.
Para finalizar, a gente falou em ditadura e a gente sempre tem que se preocupar que isso volte, né? Que volte o período obscuro no nosso país, e essa preocupação sempre norteia a atuação do Ministério Público. Nós temos uma Constituição, mas sabe que a fragilidade das instituições pode desmontar todo um arcabouço de preservação dos direitos fundamentais, e isso é uma preocupação muito grande que nós temos. Eu participo de um movimento de defesa da democracia que envolve procuradores e promotores de todo o Brasil, no sentido da preservação da democracia e preservação da Constituição, que eu acho que é a luta que a gente deve se pautar, independente de qualquer governo, e sim a preservação da Constituição e a preservação da democracia. Isso é uma preocupação, e a gente que viveu a época da ditadura, viveu uma retomada e viu que a Constituição outorgou uma série de direitos, isso, de certa forma, emancipou os trabalhadores, né? E o Ministério Público é agente disso, no sentido de erradicar o trabalho escravo, melhorar as condições de trabalho. A gente teme que esse período obscuro volte. E por isso que é importante a gente manter sempre atento e vigilante na defesa da democracia, na defesa da Constituição e a preservação dos direitos dos trabalhadores. Eu quero primeiro dizer que eu me senti muito honrado quando eu fui convidado, porque eu nunca imaginei que eu pudesse ser lembrado para falar sobre funcionários e tal. E eu queria só dizer que eu acho que a gente deveria pensar muito no que está acontecendo no Brasil atualmente. Porque começar tudo de novo eu acho uma coisa lamentável. Porque agora, além da coisa política, civil, ela vem acompanhada de uma coisa religiosa, de uma coisa de costume, de atraso de costume, e vai ser muito difícil. Eu não tenho idade para começar tudo de novo. Entende? Então, eu acho que a gente deveria pensar muito bem no que está acontecendo com esse país. Nós todos agradecemos muito, esperamos que a história não se repita como farsa e que a barbárie não se instale nesse país. Obrigada. Em nome da presidente do tribunal, a desembargadora Beatriz Henke, ao coordenador do memorial, todo o memorial, né, no nome do desembargador Lucena, em nome da Escola Judicial, nós agradecemos aos nossos palestrantes, Memórias Vivas da Justiça do Trabalho, e temos um pequeno presente, um pequeno regalito aos palestrantes. Eu vou pedir que o Maurício nos auxilie, vou entregar aqui para o desembargador Magno, e enquanto ele faz a entrega aos demais. E agradeço a presença de todos no evento de hoje. Muito obrigado. Esse livro, nós estamos ganhando um livro, deixa eu contar um pouquinho essa história. Esse livro foi feito pelo Tribunal Superior do Trabalho, mas na realidade foi coordenado pelo Memorial da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. E é uma história da Justiça do Trabalho pelos olhos dos regionais. Né? Então são múltiplos olhares. E esse livro só foi possível graças à ação daquela que criou o memorial, que é a ministra Rosa Maria Weber. Quando ela estava no Tribunal Superior do Trabalho, e nós, no memorial, nós construímos esse livro que foi distribuído como presente e que conta as histórias da Justiça do Trabalho à luz dos olhares de cada região. Tá? Então eu agradeço muito por poder ter esse livro comigo.